Glórias a Deus, a paz de Cristo para você, amém? Amém, igreja? Amém. Glórias a Deus. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: o teu milagre já está a caminho. Quantos estão em busca de um milagre na sua vida? Glórias a Deus, você veio no lugar certo, aleluia. Quero manifestar a minha gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas no decorrer desses dias. Essa semana tivemos a nossa viagem que fazemos todos os meses, e nessa viagem Deus nos presenteou com 2 almas para Jesus que se renderam ao ouvir a palavra de Deus. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Quero também convidar você para nessa quarta-feira que vem agora, estar aqui na nossa grande campanha, o dia em que Deus deu o meu milagre. Amém? Então você não pode perder. Se você tem a necessidade de um milagre de Deus na sua vida, escreva no papel seu pedido de oração, traga aqui, coloque na taça da oração e acredite que Deus vai entrar com intervenção divina ao seu favor. Quantos acreditam assim? Glórias a Deus. Hoje pela manhã nós tivemos a nossa escola bíblica dominical, onde Deus falou tremendamente conosco através da sua palavra. Eu quero trazer aqui uma extensão daquilo que nós aprendemos nessa manhã, porque nesse trimestre nós estamos estudando e aprendendo a respeito do livro de Samuel, o homem que Deus levantou para fazer a diferença numa geração que não queria compromisso em fazer a obra de Deus. Deixa eu dizer algo para você nessa noite: se você conhecer alguém que não quer se disponibilizar a fazer a obra de Deus, se prepare, porque Deus pode levantar você, Deus pode capacitar você, Deus pode colocar em você um espírito de sabedoria e fazer a obra de Deus. Quando alguém não quer fazer, Deus levanta alguém para fazer, e esse alguém pode ser eu, esse alguém pode ser você. Se você está disposto a ser usado por Deus, levante a sua mão nessa noite e diga: eis-me aqui, Senhor, usa-me para fazer a tua obra nesse lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Abra comigo a sua Bíblia, no primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 2, é o versículo de número 30, é o texto de ouro que nós vamos ler nessa noite. Eu tenho certeza que Deus, Ele tem uma palavra para o nosso coração nessa noite. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente, porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém aos que me desprezam, serão desmerecidos. Olha só essa palavra forte de Deus para o povo de Israel. Você conhece a história e sabe que desde o dia em que Deus prometeu a Abraão dar a ele uma nação, dar a ele grandes multidões, Deus alterou o seu nome, alterou o nome da sua esposa, deu a ele filhos, deu a ele uma geração que passou a Isaac, passou a Jacó, passou a seus 12 filhos, entraram no Egito, ficaram escravizados. De lá Deus levantou Moisés, tirou do Egito e levou uma promessa, passando pelo Mar Vermelho, atravessando o deserto, debaixo sempre de uma promessa de que Deus daria a eles a terra prometida, uma terra que emana leite e mel. Depois Moisés morre, Deus levanta Josué, porque a obra de Deus não pode parar, a obra de Deus não pode ficar estagnado. Deus sempre vai levantar alguém para dar continuidade à obra de Deus na terra. Deus entra com o seu povo na terra prometida e dá a cada um deles o que é de direito que Deus já havia prometido a dar a eles. Mas Deus vai começar a revelar na sua palavra que de tempo em tempo vai se levantando líderes que vai conduzindo o povo até os destinos que Deus já havia deixado a eles. E a Bíblia vai dizer então que Josué chega ao seu último dia de vida, deixando a todos uma palavra dizendo: se vocês quiserem seguir aos deuses dos vossos pais, vocês podem seguir, mas eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. E a Bíblia vai dizer então que depois que Josué morre, os líderes tribais, cada um assume o seu comando com as suas
tribos, e vão então começar a gerar a sua geração que vai servir a Deus. E a Bíblia vai dizer que como uma gangorra, o povo vai e se levanta, e o povo cai, Deus levanta um líder, o povo começa a se erguer, depois o líder morre, e o povo se dispersa, mas a obra de Deus não para, porque Deus sempre vai estar no controle de todas as coisas. E a Bíblia vai nos ensinar, e nós já aprendemos isso na escola bíblica dominical, que Deus foi levantando grandes líderes, grandes juízes, porque Deus estava conduzindo o seu povo à vitória, Deus estava conduzindo o seu povo à conquista. E a Bíblia vai dizer que o povo sempre servia a Deus quando os seus líderes estavam de pé. Quando os seus líderes se desviavam ou morriam, o povo também desfalecia. Mas agora nós vamos chegar aqui a um ápice da história, e eu quero trazer a você, e quero que você viaje comigo na história da Bíblia Sagrada, para que a gente possa compreender o que Deus tem reservado para nós. Nós chegamos aqui a um líder que houve uma promessa de Deus, e agora Deus vai revogar a sua palavra que ele havia dito anteriormente para ele. Deus vai usar o profeta Samuel e vai trazer uma palavra a um líder, a um sacerdote, a um juiz de Israel, dizendo: portanto diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade dissera eu, que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente, porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa. Deus não quer mais aquele povo diante dele. Deus não quer mais aquele líder diante dele, porque o líder perdeu o foco, perdeu a visão, o povo perdeu o foco, perdeu a visão, os levitas perderam o foco, perderam a visão, o que era para ser honra e glórias a Deus já não estava sendo mais, a glória que deveria subir já não estava subindo mais, a glória que deveria descer também já não estava descendo mais. Deus ia levantar um novo sacerdote, Deus ia levantar um novo juiz, Deus ia levantar um novo profeta, Deus ia levantar um novo líder, e Deus já sabia o nome, Deus já havia reservado a data, Deus já havia reservado a resposta, Deus já havia reservado o resultado, o recurso final, mas o seu nome ia ser glorificado e exaltado. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? E o que é interessante aqui é que existe uma verdade prática na lição que nós estudamos pela manhã, quando ele vai falar exclusivamente sobre a obra de Deus. E a obra de Deus que ele fala aqui, independente da posição que seja, ela tem que ser executada, seja a mínima até a máxima. Diz ele que a obra de Deus não pode ser feita de forma leviana e descuidada. Pastor, como é que a obra de Deus pode ser feita de forma leviana e descuidada? É quando a obra de Deus é feita de forma precipitada, é quando a obra de Deus é feita de forma imprudente, é quando a obra de Deus é feita de forma insensata, é quando a obra de Deus ela é feita de forma irresponsável, é quando a obra de Deus é feita de forma negligente, quando Deus olha do céu para a terra e vê que o seu povo está trilhando um caminho de forma leviana e descuidada. Deus vai entrar com uma intervenção divina, Deus vai entrar com uma intervenção divina em favor daqueles que querem adorar a Deus. Quantos vieram adorar a Deus nessa noite? Levante a sua mão, comece a adorar, porque Deus já está entrando com uma intervenção divina ao teu favor. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: glorifique o nome do Senhor, porque Ele está entrando com uma intervenção divina a teu favor. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra-chave que eu gostaria de colocar nessa palavra de hoje é compromisso. Diga bem forte: compromisso. Todos nós assumimos um compromisso diante de Deus quando nós ouvimos o Evangelho. Todos nós assumimos um compromisso diante de Deus quando nós ouvimos a palavra. Todos nós assumimos um compromisso diante de Deus quando nós o reconhecemos como Senhor e Salvador das nossas vidas. Quando você fez isso, automaticamente o seu nome foi escrito no livro da vida. Quando você fez isso, automaticamente você recebeu um direito que você não tinha. Que direito é esse, pastor? De ser chamado filho
de Deus. Que maravilha, você está sentado do lado de um filho de Deus, você está sentado do lado de uma filha de Deus, você está sentado do lado de alguém que assumiu o compromisso de servir a Deus, de adorar a Deus, de glorificar a Deus, de dizer que Ele é santo, de dizer que Ele é majestoso, de dizer que você é grato por tudo que Ele fez, está fazendo e ainda vai fazer por você. Mas quando nós olhamos para dentro dessa história, você vai ver o nosso primeiro personagem, é o sacerdote Eli. E nós vamos fazer aqui uma pergunta: quem era o sacerdote Eli? O sacerdote Eli, ele era o sumo sacerdote em Siló. O nome dele tinha um significado muito grande, majestoso, que é Deus é exaltado. Quando alguém olhava para Eli, a pessoa já poderia glorificar a Deus, porque o nome dele já dizia, Deus é exaltado. Quando Deus começa a fazer algo por você, alguém vai olhar para você e vai dizer, lá vem um homem de Deus, ali é uma mulher de Deus, ali é bênção de Deus, ali é glória para Deus. E Eli transmitia a exaltação do nome de Deus. E o sumo sacerdote em Siló, esse nome, esse termo dessa palavra Siló, em hebraico quer dizer shalat, que quer dizer descanso. Depois de todas as lutas, depois de todas as tribulações, depois de todas as perseguições que Israel, que os judeus passaram no deserto, passaram lá no Egito, agora eles estão em Siló. O que eles estão fazendo, pastor? Eles estão descansando em Deus. Quando Jesus veio na terra, ele disse, vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e vocês vão encontrar em mim o quê? Descanso para as vossas almas. Deus já estava apontando em Siló que lá na frente haveria de vir o Messias, que seria o descanso. Aí quando a trombeta soar, que nós vamos deixar esse corpo corruptível e vamos ser transformados em um corpo incorruptível, nós vamos adentrar as mansões celestiais, como disse o pastor Elienay, e nós vamos descansar eternamente, porque essa é a promessa de Deus e a esperança da igreja. Quantos podem adorar ao Senhor? O sumo sacerdote Eli também, ele era o 13º juiz de Israel. Depois de tantos que passaram e deixaram bons exemplos e maus exemplos, agora é a vez de Eli. Eli tinha tudo para fazer o melhor. Eli tinha tudo de olhar para trás e ver as coisas erradas que foram feitas e ele corrigir e tomar cuidado, estar alerta para não cair nos mesmos erros. Nós, às vezes, olhamos para o erro de muitas pessoas e ainda assim nós cometemos os mesmos erros, porque nós somos teimosos, porque às vezes nós não ouvimos o que Deus está falando, porque às vezes não estamos olhando para o que está acontecendo à nossa direita, à nossa esquerda. E Eli estava perdendo o foco, porque coisas erradas estavam acontecendo no seu ministério. Eli também tinha 2 filhos. Os seus filhos chamavam-se Ofni e Finéias. Eles eram 2 levitas. A função do levita no arraial dos judeus era fazer com que a liturgia do culto acontecesse. A função de um levita no templo lá em Israel era de organizar o culto para que quando o povo adentrasse, tudo estava organizado. A oração estava pronta, os louvores estavam prontos, os instrumentos estavam afinados, a mesa estava pronta para servir, o sacrifício estava pronto para ser oferecido, as ofertas para serem recebidas, os dízimos para serem recebidos, os votos para serem recebidos. E a maior função dos levitas era fazer com que a glória de Deus se manifestasse no meio do povo. Quando os levitas começavam a tocar os instrumentos, quando eles começavam a louvar o nome do Senhor, o céu se abria e a fumaça da glória de Deus descia e enchia o templo. Quando as pessoas olhavam lá do lado de fora e viam que a fumaça estava no templo, eles diziam, Deus está nesse lugar, a glória de Deus está nesse lugar. Meu irmão, quando você começar a glorificar a Deus, quando você começar a participar do culto, se prepare, o céu vai se abrir e a glória de Deus vai descer nesse lugar. Adore ao nome do Senhor. E acima de tudo, Eli foi o melhor e maior educador de Samuel. Nós acreditamos que Eli foi um projeto que nasceu para dar certo, mas no final deu errado. A pior coisa que existe é quando você cresce
seja na sua vida profissional, seja na sua vida ministerial, seja na sua vida familiar, quando você começa a crescer os patamares do sucesso, a pior coisa que existe é quando você começa bem e termina mal. A pior coisa é quando você começa recebendo elogios, como Eli recebeu grandes elogios de Deus no começo do seu ministério, mas no final Deus colocou um porém, uma vírgula e disse: longe de mim. O que Deus está dizendo para mim e para você é que você tem um chamado. O que Deus está dizendo para mim e para você é que você tem uma vocação. O que Deus está dizendo para mim e para você, que você tem tudo para dar certo. Só depende de você, só depende das suas decisões, só depende daquilo que você quer para a sua vida. Então comece a colocar agora em evidência aquilo para o qual Deus te chamou. Deus te chamou para ser melhor do que ontem. Deus te chamou para crescer e chegar a lugares onde ninguém chegou. Deus te chamou para fazer você subir os degraus do sucesso e dizer: eu cheguei aqui, porque Deus me fez nascer para vencer. Quantos podem aplaudir ao Senhor Jesus? Agora, qual era a função e o valor do sacerdócio? O povo reconhecia o sacerdócio de Eli. O povo sabia que quando o sacerdote falava, era Deus falando. O povo sabia que quando o sacerdote julgava, era Deus julgando. O povo sabia que quando o sacerdote doutrinava, era Deus doutrinando. Mas o sacerdote em si, ele começou a caminhar por caminhos tortuosos. E qual era o valor desse sacerdócio? O valor do sacerdócio é que o sacerdócio era um elo de ligação entre Deus e o povo. Quando o povo saía das suas casas e subia até Jerusalém para ofertar ao Senhor, para trazer o seu dízimo, para trazer o cumprimento dos seus votos, o sacerdote estava ali como Deus, para ligar o povo até Deus. O Espírito Santo ainda não estava em evidência no Antigo Testamento, para interceder pelo povo. O Espírito Santo ainda não estava para ser derramado entre o povo. O Espírito Santo, ele ainda estava em porção, e a porção estava reservada sobre a vida de Eli. Eli era o sacerdote que ligava o povo até Deus. O sacerdote também oferecia os sacrifícios e intercedia pelo povo. Quando o povo levava suas queixas ao sacerdote, o único, o sumo sacerdote, adentrava o terceiro ambiente do tabernáculo e tinha uma intimidade com Deus e dizia para Deus o que o povo precisava, e Deus atendia, porque o sacerdócio, ele foi feito por Deus, autorizado por Deus, para ligar o homem até os céus. O sacerdote também era responsável por toda a liturgia do culto. Quando você chegou aqui nessa noite, tudo já estava preparado, porque os levitas organizaram a liturgia, porque o sacerdote organizou a liturgia do culto, porque a igreja já estava pronta, porque alguém preparou. E qual é o seu papel aqui nessa noite? O seu papel aqui nessa noite não é outro se não for adorar a Deus. O seu papel aqui não é outro se não for cultuar a Deus. O seu papel aqui nessa noite, nesse lugar, não é outro se não for reconhecer a majestade de Deus. Ah, pastor, e quando eu começar a fazer isso, o que é que vai acontecer? Você é responsável pela manifestação da glória de Deus nesse lugar. Você é o responsável que quando a glória de Deus se manifestar, os doentes vão ficar curados. Quando você começar a adorar e mandar a glória para cima, a glória de Deus vai descer e vai renovar a força daquele que está fraco. Quando você começar a adorar a Deus e essa glória subir, ultrapassar o teto dessa igreja, o céu vai se abrir e a glória vai descer, e aqueles que precisam receber a renovação do Espírito Santo vai receber nessa noite, porque a glória de Deus vai encher este lugar. Só depende de você. Só depende de você manifestar nessa noite o que você veio fazer aqui. O que você veio trazer até aqui nessa noite. Esse aqui é o tabernáculo. Esse aqui é o lugar santo dos santos. Esse aqui é o lugar onde Deus manifesta a sua glória.
Você não precisa mais de um sacerdote para representar você e Deus. Você é o elo de ligação entre Deus e você. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Pastor, por que o véu do templo se rasgou de alto a baixo? O véu do templo não podia se rasgar de baixo para cima? É porque de baixo para cima a responsabilidade é nossa, mas de cima para baixo a responsabilidade é de Deus. Foi Deus que te chamou, foi Deus que te vocacionou, foi Deus que te capacitou, é Deus que te alegra, é Deus que cura, é Deus que te renova, é Deus que te fortalece. Tudo que você precisa provém de Deus, tudo que você tem vem de Deus, tudo que você é vem de Deus. Então adora a Deus nessa noite. Hoje você tem um sacerdócio, hoje você tem uma ligação diante de Deus, hoje você é responsável pela liturgia do culto. Existem pessoas que parece que vêm para o culto para tratar de negócio, tratar de algum assunto. Você é o responsável pela liturgia do culto. O melhor culto que vai acontecer é quando você se dispor a adorar a Deus. É você que organiza o seu culto. Quando você está escolhendo a roupa para vir à igreja, escolha a melhor roupa, porque você tem que se apresentar ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Quando você estiver ajeitando o seu cabelo, faça o melhor penteado, porque a glória de Deus vai se manifestar exclusivamente para você. Quando você separar aquele perfume tão cheiroso, faça isso, para que quando você adentrar a presença de Deus, você chame a presença de Deus para a tua vida, e você possa dizer: hoje foi o melhor culto da minha vida, hoje eu adorei ao Senhor. Todos nós fomos vocacionados. E qual é as características dessa vocação? Eu coloco aqui duas características: uma vocação espiritual e uma vocação natural. Qual é a diferença entre a vocação espiritual e a vocação natural? A vocação espiritual é Deus quem escolhe, é Deus quem capacita desde o nascimento. Samuel não pediu para nascer profeta, Samuel não pediu para nascer juiz, Samuel não pediu para nascer sacerdote, Jeremias não pediu para nascer profeta, mas Deus disse para Jeremias: antes que tu te formasses no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. Antes que tu fosses gerado no útero da tua mãe, eu já sabia o teu nome. Eu já te dei como profeta para as nações. Quando você nasceu chorando, alguns talvez não, Deus já disse: esse vai ser profeta. Quando você saiu do útero da sua mãe, Deus já disse: esse vai ser sacerdote, esse vai ser levita, esse vai estar lá na casa do Pai, esse vai ser um adorador. Meu irmão, deixa eu dizer, você tem 1001 motivos, porque se você está aqui nessa noite, foi porque Deus chamou você, foi porque Deus escolheu você, foi porque Deus separou você lá do mundo, foi porque Deus tirou você das trevas e te trouxe para essa luz, foi porque Deus tirou você de um caminho perdido e te trouxe para o caminho, para a verdade e para a vida. E Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Mas também nós temos a vocação natural. E como é que é a característica de uma vocação natural? A vocação natural é quando o homem busca os recursos, é quando o homem busca a capacitação, é quando o homem busca o entendimento. Eu começo a entender aqui que existem algumas propriedades vocacionais no âmbito espiritual. A primeira propriedade de uma vocação no âmbito espiritual, ela é em conhecer a Deus. Isso aqui é fato necessário. Ninguém vai falar de Deus se não conhece a Deus. Ninguém vai pregar de Deus se não conhece a Deus. A única forma de nós falarmos do amor de Deus é conhecer a Deus. Citar João 3,16 de forma decorada é muito fácil, mas o melhor é viver esse amor dentro de nós e dizer: esse amor me alcançou, esse amor me transformou. E é por isso que eu digo que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse alguém é você. Esse alguém que estava para ser condenado era você, mas o amor de Deus te alcançou. Uma outra característica que eu vejo da vocação espiritual é ter a própria vocação, a certeza da vocação.
Porque quem tem a certeza dessa vocação, ele não vai fazer a obra de Deus de qualquer jeito. Ele não vai chegar aqui na igreja e glorificar de qualquer jeito, não. Ele vai fazer porque ele é vocacionado. Ele vai glorificar porque ele sabe que ele tem que glorificar. Ele vai glorificar porque ele sabe que ele é devedor disso. Ele vai glorificar porque ele sabe que ele não é nada se não for o Senhor por ele. Então ele vai glorificar, como disse a pastora Laíse, quando o salmista olhou para si e viu o seu estado depressivo, ele disse: por que estás abatido, ó minha alma? Mas ele já tinha a resposta, porque ele conhecia a Deus, porque ele tinha certeza da sua vocação. Então ele disse: espera em Deus. Quando disseram para Jó para negar o seu Deus e morrer, ele já tinha convicção da sua vocação. Ele disse assim: eu sei que o meu Redentor vive e que ele vai se levantar ao meu favor. Quando o crente tem a certeza da sua vocação, pode acontecer o que acontecer, ele vai glorificar a Deus. Pode estar na necessidade ou na fartura, ele vai glorificar a Deus, porque ele tem certeza da sua vocação. Uma outra característica da vocação espiritual é quando ele tem a convicção da chamada. Quando ele vem para a igreja, ele já vem preparado. Ele tem intimidade com a Bíblia, com a palavra. Quando ele está passando por uma necessidade, ele não precisa ir lá na casa da irmã Joana, ele não precisa ir lá na casa do irmão Pedro, ver o que Deus tem para falar com ele. Ele tem intimidade com Deus, ele tem a convicção da sua chamada, ele abre a Bíblia, porque ele sabe que a Bíblia, alguns dizem que fechada, ela é um livro capa preta, ela é um livro qualquer, mas quando se abre, ela é a palavra de Deus. Mas aquele que tem a convicção da sua chamada, a Bíblia pode estar fechada ou aberta, ele sabe que Deus sempre vai ter uma palavra. Uma característica, propriedade dessa vocação espiritual é o compromisso. Quem tem um compromisso não abre mão daquilo que foi chamado. Quem tem um compromisso não abre mão daquilo para o qual ele foi vocacionado. Quem tem um compromisso, ele vai se preparar e vai chegar no templo, no ato da adoração, e vai oferecer o melhor louvor. Ele vai oferecer a melhor... Mas pastor, o senhor não sabe a luta que eu estou passando, o senhor não sabe a minha dificuldade, eu já estou preocupado de amanhã. Quem tem essa propriedade de vocação espiritual, ele vai chegar aqui, ele pode chegar aqui quebrado, mas ele vai ter forças para louvar, porque a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Você foi vocacionado para adorar, então aproveite esse momento e adore ao Senhor. Adore ao Senhor por aquilo que você é. Adore ao Senhor por aquilo que você tem. Adore ao Senhor por aquilo que você sabe. Adore ao Senhor por aquilo que você sonha. Adore ao Senhor porque você já sabe que amanhã Ele vai providenciar tudo certo. Adore ao Senhor porque você já sabe que quando você estiver lá diante daquele juiz, a sua sentença a seu favor já está assinada. Porque Ele é o teu juiz. Ele é o teu advogado. Ele tem alguém que está intercedendo por você, e esse alguém é o Espírito Santo, que intercede por você com gemidos inexprimíveis. Eu coloco uma observação aqui nesse texto. Não basta apenas ter habilidades, não basta apenas ter capacidades para fazer algo para Deus. Tem que possuir características próprias da chamada divina para fazer a obra, estando completamente na dependência de Deus. Eu poderia chegar aqui e trazer uma palavra altamente profissional. Eu poderia chegar aqui e trazer uma palavra completamente teológica, secular, pedagógica. Mas nós podemos pegar essas habilidades, essas capacidades e dizer: Senhor, usa naquilo que eu sei, me usa naquilo que eu posso, me usa naquilo que eu tenho, me usa naquilo, Senhor, que eu quero que aconteça. E Deus vai fazer por quê? Porque eu estou dizendo que eu não dependo daquilo que eu sei, eu não dependo daquilo que eu posso, eu não dependo daquilo que eu tenho, eu dependo exclusivamente de Deus. Eu dependo de Deus. O que Deus quiser fazer, eu quero que aconteça. Aquilo que está no meu coração, Ele vai fazer, porque tudo que Ele vai fazer vai glorificar e exaltar o seu santo nome. Não precisa sentar em um banco de escola para aprender a adorar. Basta estar na presença de Deus e se apresentar a Ele como um verdadeiro adorador. Você não precisa sentar em um banco de escola para aprender a dar glórias a Deus, para aprender a adorar a Deus. Você só precisa se apresentar diante dEle e oferecer a Ele um verdadeiro louvor.
Quando Jesus chega na beira daquele poço, e que ele encontra aquela mulher completamente abatida, saindo em um horário onde ela não poderia ser vista. Ela simplesmente encontra um judeu sentado à beira do poço. Ela estava tão abatida que ela sabia que o judeu não poderia falar com os samaritanos. Já havia uma barreira entre um e outro, não havia um elo de ligação. Quando Jesus pede a ela um pouco daquela água, a primeira coisa que ela manifesta é a barreira. Como pedes tu água a mim que sou samaritana? Tu não sabes que os judeus não falam com os samaritanos? Jesus quebra aquele paradigma. Jesus quebra aquela barreira e oferece a ela a possibilidade de pegar uma água diferente daquela natural, mas uma água que vai matar a sede eternamente, uma água que vai jorrar para a vida eterna. Quando aquela mulher reconhece quem é que está falando com ela, ela já entra na cidade e já começa a jorrar água dizendo: eu encontrei o Messias, eu encontrei o Filho de Deus, corram, venham ver. E todos se aproximaram e Jesus vai dizer para ela: não vai ser só nesse monte, mas Deus é Espírito, Ele se importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Adore o Senhor na igreja, adore o Senhor na sua casa, adore o Senhor no transporte, adore o Senhor na faculdade, adore o Senhor na rua, aonde você estiver, você é um elo de ligação para glorificar ao nome do Senhor. Mas a Bíblia vai dizer que Eli tinha 2 filhos, que eram levitas na casa de Deus, e que eles estavam fazendo tudo errado. Os filhos de Eli comprometeram completamente 100% o ministério do seu pai, com os seus erros, se tornaram ladrões, se tornaram profanos, já não estavam mais preocupados em glorificar a Deus, eles estavam apenas preocupados em agir de forma prepotente e de autoridade em cima dos mais frágeis, em cima daqueles que vinham para cultuar a Deus, que vinham para adorar a Deus, e isso estava causando um problema muito sério no ministério do seu pai. O primeiro caso errado que eles estavam tendo era o seu mau testemunho. As pessoas até diziam para ele: os seus filhos estão fazendo coisas erradas, e ele fazia vista grossa. A glória de Deus já não estava descendo mais, Deus já não estava mais usando profetas, as revelações de Deus já estavam escassas. Eli já estava ficando cego, Eli já estava ficando cada dia mais velho, e os seus filhos estavam se opondo contra ele. Os filhos de Eli possuíam comportamentos piores do que os ímpios. Os filhos de Eli, eles eram conhecidos como filhos de Belial. E nós aprendemos nessa manhã que o nome, a característica que foi empregada aos filhos de Eli, que poderiam ser chamados de filhos de Deus, eles eram chamados agora de filhos de Belial. Pastor, e quem é Belial? Belial é o 68º demônio da lista das magias satânicas. Eram eles que induziam eles a cometer os erros. E os erros que eram cometidos não eram cometidos fora do templo. Os erros que eles cometiam eram dentro do templo, porque Satanás sabe que aqui dentro é um centro de adoração. Satanás sabe que aqui é um centro de cura. Satanás sabe que aqui é um centro de renovação. Ele vai começar a querer procurar brechas para fazer com que você seja impedido de adorar a Deus. Ele vai começar a procurar brechas para fazer com que você seja impedido de sentir a presença de Deus. Mas quando Deus começa a levantar profeta, Ele começa a falar com a sua igreja. Quando Deus começa a levantar profeta, Ele começa a revelar os seus segredos. Quando Deus começa a levantar profeta, a sua glória se manifesta, e tudo aquilo que se levantar para impedir o agir de Deus, existe uma palavra para isso, que Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Um outro problema que os filhos de Eli carregavam consigo era uma indiferença. Eles eram completamente diferentes daquilo para o qual eles nasceram para ser. Que eles deveriam ser conhecidos como filhos de Deus, mas eles se tornaram profanos. Quando alguém trazia uma oferta para Deus, eles tiravam os melhores para ele e o restante abandonava, desprezava. Se tornaram profanos com as coisas que eram para ser realizadas na obra de Deus. Deus cansou disso.
Deus vai usar o profeta no Antigo Testamento, vai dizer: esse povo me honra dos lábios para fora, mas o seu coração está longe de mim. Lá no Novo Testamento, Jesus vai conversar com os seus discípulos e vai dizer: naquele dia muitos vão dizer: Senhor, nós profetizamos, Senhor, nós curamos tantos doentes, nós visitamos tantas pessoas, nós fizemos isso, nós fizemos aquilo, nós falamos no teu nome. Da boca para fora, no tribunal de Cristo ninguém vai passar batido. Ele vai dizer: não conheço nenhum de vocês, porque tudo que vocês fizeram foi da boca para fora, mas o coração estava longe de mim. Assim estava acontecendo nos dias de Eli. Eli tinha tudo para dar certo, os filhos de Eli tinham tudo para dar certo, o povo de Israel tinha tudo para crescer, para dar certo, mas se perderam. Deus está nos dando a chance de sermos diferentes, de sermos um adorador por excelência, de sermos um adorador que adora em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura. Deus está procurando você, Deus está olhando para você agora, Ele está dizendo para você: me adora. Ele está dizendo para você aqui: olha, reconhece a majestade. Você só precisa fazer isso. Deus não está preocupado com o seu recurso financeiro, Deus não está preocupado com a sua posição nos status sociais, Deus não está preocupado quantos amigos estão ao teu redor. Deus só quer uma coisa de você: a adoração verdadeira. O que vai fazer manifestar a glória de Deus é a adoração verdadeira. E agora muda o quadro da história. O povo está afastado de Deus por culpa dos líderes. O sacerdote está longe de Deus por causa dos filhos. Os filhos estão longe de Deus por causa dos seus interesses. Mas a Bíblia vai dizer que uma mulher que vinha sofrendo tempos e tempos de angústia, que precisava realizar um sonho, que muitas das vezes saía da sua casa e subia até o templo para adorar a Deus, para dar a sua oferta, mas não tinha alegria, só choro, só lamúrias, só súplicas. E um dia está orando ali, e o sacerdote ainda sem visão de alguma coisa, porque quando o sacerdote está longe de Deus, ele já não tem mais visão de Deus. Ele olha para aquela mulher e diz que ela está embriagada. E aquela mulher estava apenas sussurrando as suas palavras em orações. E ela disse: não me detenhas como uma embriagada, porque eu estou pedindo algo para Deus. Todas as vezes eu venho aqui com meu marido e oferto, eu entrego aqui a minha oferta, eu entrego o meu dízimo, eu entrego o meu sacrifício, eu entrego meus votos. Mas agora eu quero fazer algo diferente. Eu quero fazer uma oração que eu nunca fiz na minha vida. Eu quero que Deus me realize um sonho. Eu quero que Deus abra a minha madre. Eu quero que Ele me dê um filho homem. Tem que ser homem. E depois que ele nascer, eu vou entregar ele na tua obra. Era tudo o que Deus queria. Deus queria o que ela tinha de melhor. E o que ela tinha de melhor ela ainda não tinha, mas tinha o desejo no seu coração. E eu coloco algo aqui interessante. Ana se apresenta diante de Deus e clama por socorro. A melhor oração que você pode fazer é quando você não aguenta mais. A melhor oração que você pode fazer é quando você está ao ponto de desistir. A melhor oração que você pode fazer é quando você está ao ponto de parar. E você começa a pedir a Deus por socorro. E eu acho interessante que Deus está à procura de um novo sacerdote. Deus está procurando um novo sacerdote. E Ana está à procura de um milagre. Eu coloco aqui uma somatória. O desejo divino de realizar a obra, mas o desejo de Ana de receber, gerou um recurso que veio do céu. Ela disse: o que você está pedindo, eu vou dar para você, porque eu sei que quando você receber, você vai dar para mim. Parece que quando Ana disse assim: olha, quando você me der um filho, eu vou dar esse filho para você. Parece que Deus olhou para o lado e disse assim: olha aí, eu preciso que alguém desça lá e morra pela humanidade. E a Bíblia vai dizer que Ele deu o único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ana não tinha filho nenhum, então ela disse assim: olha, eu vou dar o único filho em favor dessa obra. O desejo de Deus realizar a sua obra, em procura de um sacerdote, com o desejo de Ana de ter um filho homem e colocar ele a serviço do reino de Deus, gerou um resultado positivo que veio do céu. Lá e você vai ver o que Deus está dizendo em 1 Samuel capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 11, ele vai dizer a palavra-chave: eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que
procederá segundo o meu coração e a minha alma, e eu edificarei uma casa firme, e andará sempre diante do meu ungido. Deus está chegando com a resposta da tua oração. Deus está chegando com o teu milagre. Deus está chegando com a realização do teu sonho. Deus está chegando com a realização do teu projeto. Você só precisa se preparar, porque a tua oração chegou aos ouvidos de Deus. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? E quando o recurso chega, a Bíblia vai dizer que Ana fez o seu pedido, fez o seu voto. E a Bíblia vai dizer que quando ela chega na sua casa, no tempo de Deus. Pastor, por que no tempo de Deus? Porque o nosso tempo é diferente do tempo de Deus. O tempo do homem é o tempo cronos. É quando você marca na sua agenda, é quando você deseja que algo vai acontecer amanhã. Mas o tempo de Deus é o tempo kairos. É quando tudo acontece no tempo em que Ele acha melhor. Quando Ele achar que você está preparado para receber, se prepare, porque a bênção vai chegar. Quando você estiver pronto para receber, se prepare, porque a resposta vai bater na tua porta. Quando você estiver pronto para receber, se prepare, porque o projeto vai se transformar em uma grande realidade. No tempo de Deus, Ana voltou com o seu milagre na mão. A Bíblia vai dizer que no tempo certo Deus abriu a madre de Ana. A Bíblia até vai dizer que Deus se lembrou de Ana. Deus se lembrou de Ana e disse assim: olha, vamos lá e vamos liberar a bênção que ela precisa. Naquela época não tinha ultrassom, não tinha aqueles foguetinhos para estourar e dizer se era rosa, se era azul, se era verde, se era amarelo. Tinha que esperar nascer, e quando nasceu, que chorou, ele disse: é um menino. Ela disse: foi exatamente o que eu pedi a Deus. O marido não sabia que ela tinha feito uma promessa. Mas quando o filho nasceu, que o marido se alegrou. Isso não te alegra muito não, porque o que Deus deu não é nosso, é dele. E a Bíblia vai dizer que por uma questão de cultura, quando Ana desmama Samuel, agora ela pega uma roupinha, porque ela tinha habilidades. As mulheres naquela época tinham habilidades de costurar. E ela fez uma roupa para Samuel. E a roupa que ela fez para Samuel, não fica imaginando que é aquela calça jeans, aquela calça jogger de criança, apertadinha aqui embaixo, não. Ela fez para ele uma estola sacerdotal. E a Bíblia vai dizer que quando chegou o tempo em que ela deveria voltar para oferecer o seu sacrifício, ela veio segurando a sua bênção. Sacerdote desse tamanhinho. E ela disse assim: olha, o nome dele é Samuel, que em hebraico quer dizer Deus ouve. Quando alguém olhava, disse: quem é esse menino aí? É Samuel. Deus ouve. Ele está dizendo que Deus ouve e responde. Não, você não sabe essa história, ela não podia ter filho, mas olha aí, Deus ouve e responde. Existem pessoas que estão dizendo que o teu sonho não vai se realizar. Você vai dizer assim: olha, o meu sonho se chama Samuel. Deus ouve. Quando alguém dizer assim: olha, esse projeto aí não vai se tornar uma realidade, você está enganado, porque o nome do meu projeto é Samuel. E agora ela chega lá na porta do tabernáculo, e quando Eli vê ela, diz assim: olha, uma criança. Ele disse: se lembra naquele dia que eu estava chorando, você disse que eu estava embriagado? Era ele. Eu já sabia que ele vinha, porque quem tem vocação sabe que o seu milagre vai acontecer antes que ele exista. Aí ela pega e diz assim: olha, é bonito ele, isso é bonito. Ele vai ficar aqui. Como é que é? Ele vai ficar aqui. Ele vai servir na casa de Deus. Porque Samuel também em outras versões quer dizer ele é Deus. Samuel quer dizer Deus ouve, mas também outras traduções quer dizer ele é Deus. Aonde Samuel chegava, Deus estava presente. Quando alguém visse Samuel, existe às vezes alguns pregadores de fogo. Quem vai pregar? O Eduardo? Ia para sair do fogo. As pessoas conhecem. Quando Samuel chegava, Deus chegou. Deus já ouviu. Aí a Bíblia vai dizer que Ana, ela vai fazer o cumprimento do seu voto. Vai entregar o seu filho nas mãos do sacerdote. E agora, o que Eli não fez para os seus filhos, vai fazer para Samuel. Ele vai ensinar Samuel todos os ofícios da obra de Deus. Ele vai dizer: Samuel, quando der 5 horas da manhã, tu tem que abrir a porta.
Para quê? Porque o povo vai estar lá na frente para cultuar. A oração das 5 da manhã. Olha, quando der meio-dia, tu tem que abrir a porta de novo, porque vai ter culto meio-dia. Olha, quando for 7 horas da noite, já tem que estar aberto, porque vai ter culto à noite também. Olha, quando for quarta-feira, você tem que abrir a porta, porque vai ter o culto da vitória. Olha, Samuel, quando for sexta-feira, você tem que abrir a porta de novo, porque vai ter a culto de milagres. Olha, Samuel, quando for domingo pela manhã, tem que abrir a porta, porque vai ter escola bíblica dominical. Olha, Samuel, quando for à noite, culto de Santa Ceia, tem que preparar a mesa da ceia, Samuel. As cortinas têm que estar lavadas, Samuel. Samuel tem que trazer água para o pregador, Samuel. E Samuel foi aprendendo tudo. Tudo que os levitas, Ofni e Finéia não faziam, Samuel começou a fazer. E Deus olhava do céu, para eu já começo a viajar na imagem. Aí Deus parece que olha do céu e diz assim, olha, queria ter um filho assim. Eu queria que Ofni e Finéia fosse assim também. Eli, eu queria que ele fosse assim também. E Samuel, diz a Bíblia, que foi crescendo. Sabe que eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite. Deus vai fazer você voltar ao lugar onde você derramou as suas lágrimas. Deus vai fazer você voltar no lugar onde você foi humilhado. Deus vai fazer você voltar ao lugar onde zombaram de você. Deus vai fazer você voltar com o seu milagre nas mãos. E o teu milagre tem um nome. Qual é o nome dele? Samuel. Mas o que eu acho interessante é que todos os anos o povo vinha para Jerusalém. Agora Ana vem. E o que é interessante é que Deus não deu só Samuel. Deus deu outros filhos para ela também. Receba essa palavra: quando Deus abrir a tua madre no sentido espiritual e realizar o teu sonho, se prepare que vem uma bênção atrás da outra, vem um projeto atrás do outro. Deus vai abrir a janela do céu e vai derramar bênção sem medida sobre a sua vida. E agora a Bíblia diz que Ana vem ao templo novamente. Agora ela já não vem com uma criança na mão, ela vem com uma sacolinha. Porque quando ela chega lá, Samuel está lá na porta esperando, olha. A calça está bem aqui, ó. Ele cresceu. Ele cresceu. E Ana trazia uma nova roupa para ele. Uma nova estola sacerdotal. Sabe o que Deus está dizendo para ti? O teu milagre vai crescer. O teu projeto vai ser grande. Você não vai ficar estagnado no tempo. Você não vai ficar nessa mesmice. Deus tem coisas maiores para dar para você. Não se conforme com o que você tem. Não se conforme com o que você é. Não se conforme com o que você sabe. Se prepare, porque Deus tem coisas grandes para você. O teu milagre, ele tem tendência de crescer. O milagre que Deus vai colocar nas tuas mãos, ele tem tendência para crescer. Quando Deus prometeu a Abraão, Deus disse assim para Abraão: vem aqui fora que eu quero conversar contigo. Mas tem que ser aí fora? É aqui fora. Quando Deus quer falar com você, Ele quer que você saia da sua zona de conforto. Mas que as pessoas deitam na sua cama e dizem: fala, Deus. Deus não vai falar. Deus não vai falar. Você tem que sair da sua zona de conforto. Aí quando Abraão vem para fora, ele disse: eu estou aqui, Senhor, e agora? Olha para a tua direita. Olha para a tua esquerda. Olha para trás. Olha para frente. O que tu está vendo aí? Senhor, é muito espaço, então alarga as tuas tendas. Alarga as tuas tendas. Porque o que eu vou dar para ti é incontável. Olha para o céu, Abraão. O que tu está vendo? Estrela. Conta se tu puder. Eu não posso, são muitos. Assim será a tua descendência. O que Deus vai dar para você está muito além do que você possa imaginar. O que Deus tem para dar para você vai surpreender aquele que está torcendo contra você. O que Deus vai dar para você vai surpreender aqueles que estão achando que não vai dar certo. Quando eles se espantarem, você vai aparecer com a sua vitória na mão, com seu Samuel na mão. Todos os anos Ana vinha visitar Samuel. Todos os anos. Aquele menino que ela tinha deixado lá aproximadamente 4, 5, 6 anos, agora está com 12 anos. Agora ela volta e está com 16 anos. Aí diz a Bíblia: quem achou que você ia ficar para trás, se enganou. A concorrente de Ana, que humilhava ela porque não tinha filhos, ficou para trás. Porque a Bíblia diz que Deus deu outros filhos e filhas para ela. Quem decretou a tua falência ministerial se enganou também.
Quem disse que você não cantava, quem disse que você não pregava, quem disse que você não ia ser nada na igreja, se enganou também. Porque você foi chamado, você foi vocacionado, você está nos melhores lugares. Quem falou para você que não ia dar certo, se enganou também. Por quê, pastor? Porque existe uma palavra de sucesso para você. Se prepare para as mudanças. Porque o que era para ser uma portinha, vai ser uma porta grande. Se prepare, porque quem disse que você ia andar por caminhos cerrados, se enganou. Porque Deus vai colocar você numa estrada longa, que as pessoas vão perder você de vista, porque Deus vai colocar você nos melhores lugares de sucesso. O que era para ser um caminho pequeno, vai ser um caminho enorme. Porque Deus é Deus de coisas grandes. Mas existe aqui ainda uma palavra profética. Se prepare para uma jornada de sucesso. Olha só que é interessante. No livro de 1 Samuel, no capítulo 3, Deus vai visitar Samuel. Deus vai visitar Samuel. Samuel ainda não conhece Deus. Olha só, Samuel passou por uma capacitação humana. Eli ensinou a ele todos os ofícios da casa. Ele sabia tocar bateria, ele sabia tocar contrabaixo, ele sabia tocar o teclado, ele sabia tocar uma guitarra, ele sabia lavar um banheiro, ele sabia organizar a mesa da ceia, ele sabia varrer o chão, ele sabia limpar os vidros, limpar as cortinas, ele sabia a hora dos cultos, ele sabia quem ofertava, quem dizimava, ele sabia tudo. Enquanto ele fazia tudo, os filhos de Eli viviam a sua vida. E a Bíblia vai dizer que Eli estava sempre no seu lugar, dormindo. Porque tinha Samuel. Por que fazer, se tem quem faça? Se Eli não servia mais, o que foi que Deus disse? Eu vou levantar um sacerdote fiel. E que vai me honrar. E que vai fazer o que aquele não quis fazer. Que vai fazer o que aquele também não quis fazer. Mas a Bíblia vai dizer lá em 1 Samuel capítulo 3, que Deus vai visitar Samuel. Enquanto Eli dormia, Samuel estava acordado. E o que é interessante é que Samuel dormia bem perto onde estava a arca. Até no primeiro e segundo compartimento do tabernáculo, Samuel podia entrar. Mas no terceiro ele não podia, porque ele não era sacerdote. Somente Eli. Mas haviam ali as lamparinas que eram acesas para iluminar o ambiente. Aquelas lamparinas representavam a presença de Deus, a presença do Espírito de Deus. E a Bíblia vai dizer que Samuel só dormia depois que as lamparinas apagavam. Quando foi uma noite, as lamparinas não apagavam. E Samuel não dormia. Elias já deveria estar roncando. Nessa noite que as lamparinas não apagaram, Samuel ficou olhando para a lamparina, esperando com que a lamparina apagasse. Hoje as pessoas não olham mais para a lamparina. Olha, tudo no celular. Não dorme porque está no celular. Não dorme porque está na Netflix. Não dorme porque a televisão está ligada. Não dorme porque o som está ligado. Samuel não dormia porque as lamparinas estavam acesas. E de repente, quando Samuel, com as lamparinas acesas, ele começou a cansar os olhos. E quando ele começa a cochilar, uma voz: Samuel, Samuel. Quando Samuel ouve aquela voz, ele se levanta prontamente, porque ele estava sempre pronto a servir. Ele tinha convicção da sua chamada, ele tinha convicção da sua vocação. Ele corre para Eli e diz: Eli, eis-me aqui, tu me chamastes? Ele disse: que é isso? Está se olhando, rapaz? Eli esqueceu o tom da voz de Deus. E Samuel não conhecia. Tudo era novo para ele. Ele disse: volta a te deitar, rapaz. Samuel volta. E as lamparinas continuavam acesas. Sabe o que isso simbolizava? Deus ainda estava lá. Samuel começa a cochilar novamente. E aquela voz diz: Samuel, Samuel. Ele se levanta novamente porque ele está convicto da sua chamada.
Eli, eis-me aqui. Me chamasse novamente? Ele disse, não te chamei. Volta a deitar-te. Aliás, volta aqui. Eli se lembrou. Talvez, quem sabe, a Bíblia não vai dizer, mas quem sabe ele disse, as lamparinas estão acesas? Tá, Eli. Já fiquei arrepiado. Se essa voz vier de novo, Samuel, você vai responder assim: eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. Deus já não falava mais com o sacerdote nem com os levitas. Deus agora queria falar com quem quer trabalhar. Deus vai falar com quem quer crescer. Deus quer falar com quem quer prosperar. Deus vai falar com quem quer mudança. Deus vai falar com quem quer produtividade. Samuel, sem entender, volta. E de repente, quando ele está cochilando, aquela voz: Samuel, Samuel. Sem conhecer quem falava com ele, como ele era um menino obediente, foi ensinado pelo sacerdote, eu imagino que ele se sentou na beira da sua cama, com aquela voz de criança, meiga, suave, inocente. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. E a Bíblia vai dizer, em detalhes, que Deus teve uma conversa com Samuel, com o menino Samuel, uma conversa de homem para homem. Eu fico imaginando, Samuel, a partir de hoje você não vai ser mais um menino. A partir de hoje você vai ser o sacerdote. A partir de hoje você vai ser o profeta. A partir de hoje você vai ser o juiz. Pode não ser agora, mas eles vão te respeitar. Eles vão saber, porque eu vou estar na tua frente. Eu vou te usar, eu vou te capacitar. Eu vou fazer tu crescer, Samuel. Mas para que isso aconteça, eu vou matar os 2 filhos de Eli. E depois eu mato o sacerdote também. A pior coisa que existe é quando Deus vai fazer o que você não quer fazer. Deus desceu do céu com juízo na terra. Você não tem a noção do que Deus pode fazer para te livrar. Você não tem a noção do que Deus pode fazer quando alguém começa a falar mal de você. Você não tem a noção do que Deus pode fazer quando alguém quer ofuscar o teu ministério. Você não tem a noção do que Deus pode fazer quando alguém quer roubar o que é seu. Você não tem a noção, quando Deus descer do céu, sai de perto. E a Bíblia vai dizer que Samuel ficou com o coração apertado. Quando foi no dia seguinte, Samuel amanhece chorando. Eu acredito que Samuel nem dormiu. Não dormiu. Preocupado. Enquanto que ele ficava talvez se lembrando. Deus vai matar o Ofni e Finéias. Eles me maltratam, mas eu gosto deles. Criança é assim. Eles me humilham, mas eu gosto deles. Eles não me levam para passear, mas eu gosto deles. O Senhor vai matar os 2 e vai matar Eli, que já está ficando velho também. E eu vou assumir o comando de tudo isso. Quando chega no dia pela manhã, Eli chama Samuel: venha cá, meu filho. Aquela voz, esse veio, me falou assim, 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 assim. O coração de Eli ficou para sair pela boca. Eli já entendeu que o seu ministério encerrou-se ali. Eli já não tinha mais autoridade nenhuma. Os seus filhos estavam completamente sentenciados à morte. E a Bíblia vai dizer que de repente aquele lugar foi invadido. Os filhos de Eli foram mortos. Quando alguém trouxe uma notícia para Eli, Eli já sabia que os seus filhos iam morrer. O que Eli não sabia é que a arca ia ser roubada. Eli sentado numa cadeira, quando viu um mensageiro chegando, ele disse: o que aconteceu? Ele disse: os teus 2 filhos morreram, Ofni e Finéias morreram. Eli não queria mais nem saber dos filhos. Ele disse: a arca roubaram. Quando levaram a arca, Elias disse: Deus não está mais aqui. Nós estamos perdidos.
Porque você pode ter capacidade, você pode ter tudo que você tem, mas se você não tiver Deus, você não é nada. Eli diz a Bíblia que caiu para trás, quebrou o pescoço e morreu. E de todo aquele povo só ficou Samuel. E aqui eu faço a curva final da palavra. Se prepare para uma jornada de sucesso. Deus vai colocar você no lugar que você merece. Deus vai colocar Samuel no lugar em que ele deveria estar. Quando Ana deu Samuel para a obra de Deus, Deus disse assim: esse é o homem. Eu vou capacitar ele. Uma capacidade, uma vocação espiritual. Desde o nascimento, Deus já preparou ele. E Deus vai colocar ele no lugar que ele merece. As mudanças da história da sua vida dependem de você. É você que vai escolher o fim que você quer. Se coloque na posição de Deus, porque Deus está vindo ao teu favor. Que posição é essa, pastor? Posição de adorador. Posição daquele que quer adorar. Posição daquele que quer crescer. Posição daquele que quer prosperar. Posição daquele que quer que o nome do Senhor seja glorificado, exaltado na sua vida, na sua casa, na sua família, por onde você for. Quando você chegar, as pessoas não vão olhar para você e dizer que você é um problema. Eles vão olhar para você e vai dizer que você é Deus. Porque Deus ouve. Fique de pé nessa noite. Quem sabe, se Ofni e Finéias tivessem a oportunidade de mudar o seu pensamento, eles mudariam. Eu fico imaginando que se Deus desse a oportunidade a Ofni e Finéias, ainda que morto, adentrasse no lugar do Santo dos Santos e dizer assim: um dia eu andei por aqui, mas eu fiz tudo errado, eu quero consertar, agora é tarde, Deus já escolheu outro. Talvez você pode dizer assim: pastor, eu tenho muitas propostas. Deus vai te colocar no melhor lugar. Deus vai te colocar no lugar de sucesso. Deus vai surpreender os teus opositores. Os sonhos que estão aí no teu coração, no teu pensamento, vão se tornar realidade. Porque Deus tem o melhor para você. Ele quer que você seja o melhor adorador. Ele quer que você seja o melhor crente, dentro da igreja e fora da igreja. Ele quer que você seja o melhor adorador, seja na igreja, na sua casa, onde você estiver. Você é Samuel. Você é Samuel para sua casa. Você é Samuel para sua igreja. Você é Samuel para o seu ministério. Por quê? Porque Deus ouve e Deus responde. Quero convidar você a adorar a Deus nessa noite. Separe um minuto para adorar a Deus nessa noite, porque você está no Santo dos Santos. A única coisa que Deus quer nessa noite é a tua adoração. A única coisa que Deus quer nessa noite é a tua adoração. E você tem a oportunidade de adorar. Então adore hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Feche os seus olhos. Segure a mão dessa pessoa que está do seu lado e convide ela e diga assim: adore comigo. Vamos adorar o Senhor. Diga isso para ela: vamos adorar o Senhor. Vamos mandar a glória para cima, para que a glória também desça nesse lugar. Deus vai renovar tuas forças, meu irmão. Deus vai renovar o teu ânimo, minha irmã. Não pense que essa luta vai acabar com você, porque não vai. Deus vai colocar você no lugar que você merece. Eu me rasgo por inteiro